Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Amém? Mas esse é um texto muito conhecido por todos, tem muitas músicas já foram compostas por causa dele, muitas pregações já foram ouvidas, e o Senhor me trouxe até esse texto quando eu cheguei ali, enquanto o Vesiliano me falava da palavra que eu ia trazer, e aí eu disse: Senhor, se eu tiver uma oportunidade, vai ser aqui que eu vou falar para a sua igreja. Vou ser bem rápido, tá? Porque o tempo já está adiantado. E essa história aqui ela é muito interessante. Por quê? Porque aqui nós temos uma mulher. E aqui nessa igreja tem muitas mulheres, na verdade. E quando eu estava ali, logo quando eu cheguei, o Espírito Santo me falava que aqui é um lugar onde tem muitas mulheres de oração também. Muitas mulheres de oração e homens também. Mas especificamente Deus me interessou a falar sobre mulheres de oração. E eu sei, meus amados, que nessas orações, muitas das vezes vocês choram. Muitas das vezes vocês têm pedido há muito tempo algo a Deus. E talvez até parece que o Senhor não tenha ouvido, na verdade. Quantas tribulações, quantas angústias, meus queridos, vocês podem estar passando e colocando nos pés do Senhor, e parece que a coisa não muda. Assim é a história de Ana. Ana, ela viveu um tempo onde a mulher não tinha um valor social muito elevado. Na verdade, o que trazia para a mulher o seu valor era reproduzir, era ter filhos. A mulher que tinha muitos filhos naquela época era considerada uma mulher abençoada, uma mulher próspera. Já aquela que não conseguia dar filhos ao seu esposo, ela era vista como uma esposa ruim, por assim dizer. Porque para aquele povo, o valor da mulher estava na sua capacidade de gerar filhos. Não é verdade? Então Ana está aqui numa situação muito complicada, porque ela cresceu vendo mulheres se alegrando por gerar filhos. Ela, desde pequena, via sua mãe, via suas tias, suas avós, falando da bênção que era gerar filhos. O quanto era abençoado as mulheres que tinham filhos. Então, na cabeça de Ana, ficou o quê? Eu serei uma mulher próspera se eu também gerar filhos. Só que aí, na vida de Ana, Deus colocou um marido muito bom, um marido chamado Eucana. E aí ela disse: finalmente eu vou conseguir realizar o meu sonho de ser mãe. Finalmente eu serei visto por todos como uma mulher de muito valor. Finalmente o Senhor derramará sobre mim a sua bênção, e aí sim eu serei abençoada e gerarei muitos filhos e terei uma família e muitos descendentes para a honra e glória de Deus. Só que o tempo passou e nada aconteceu. Aleluia. O tempo passou e Ana continuou sem gerar. Talvez no primeiro ano ela pensou: é normal. Às vezes demora um pouquinho para chegar a bênção. Às vezes demora um pouquinho para gerar os filhos. Aí passa mais outro ano e nada acontece. Ela começa a ficar um pouco preocupada, mas pensa: quem sabe será o ano que vem, o dia que Deus vai me abençoar. Só que Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, e essa mulher gerou o primeiro filho. E aí, quem sabe, passaram-se mais 5 anos e Ana não gerava. E aí Penina tem outro filho, e então o coração dela começa a se angustiar, porque ela começa a pensar: existe algum problema em mim, algum defeito que me impede de gerar. Então anos se passaram e nada aconteceu, e aí então ela entra em uma profunda tristeza. Uma tristeza profunda, uma angústia na alma, porque ela dizia para si mesma: se eu não posso gerar, eu não tenho valor. Eu não sou uma boa mulher para meu marido, porque a outra gera e eu não. Porque naquela época, para que elas fossem vistas como mulheres de valor pela sociedade, elas precisavam gerar, ter filhos, não é verdade? E então Ana entra nesse conflito consigo mesma. Ela chora. E aqui eu quero que a gente preste atenção em algumas coisas. Eles eram pessoas de Deus, não é verdade?
porque eles sempre, todo ano, iam sacrificar. Isso mostra que eles tinham uma devoção ao nosso Deus dos exércitos. Só que Ana já estava muito abatida, a ponto de que